Olá! Nessa aula número 2, nós vamos rever uma parte do assunto de semântica, colocando o foco em polissemia e ambiguidade. Já adianto para vocês que mais à frente, depois, nós vamos falar novamente de ambiguidade, abordando um pouquinho mais alguns aspectos sobre esse tema. Vamos lá, então? Quero que vocês observem primeiro esta tirinha aqui. Vamos acompanhar a leitura comigo? Vamos lá. Só falta encaixar esse parafuso, filho. Filho, vai buscar a porca? O que nós temos aqui nesse contexto? Um pai, um menino, um caminhãozinho de brinquedo quebrado e o pai consertando o brinquedo da criança, pedindo que ele vá lá buscar uma porca. Se nós observarmos aqui que ele está consertando o caminhão do menino, ele está com um parafusinho na mão e uma chave aqui de boca, o que ele estava querendo aqui? Aí o menino no outro quadro. Vamos, Rosinha, é só por um instante. Nós temos aqui uma provocação de humor na tirinha, que se dá pelo uso da linguagem verbal e pelo uso da linguagem não verbal, que contribui muito para que nós percebamos a confusão que o menino fez. Vamos trabalhar um pouquinho aqui? Nós temos a palavra porca nessa tirinha. Esta palavra, ela foi utilizada com dois significados. Um é a do pai, peça de metal ou de madeira. Para quem não sabe, porca é aquela pecinha que a gente encaixa no parafuso e enrosca, evitando que o parafuso se solte do lugar em que se colocou. Então, o pai queria isso. Ele iria consertar a rodinha, precisava colocar uma porca para o parafuso não soltar quando a rodinha começasse a funcionar. Para o menino, que é pequeno, uma criança, ele não lida com consertos, ele não lida com materiais de conserto, com parafuso, essas coisas. Para ele, porca é um animal, certo? A palavra porca, ela possui esses dois significados na nossa língua. Então, nós dizemos que é uma palavra polissêmica. Poli quer dizer muitos. Lembra ali da escola polivalente? Tem vacina contra poliomielite. Poli, muitos. Então, polissemia. Semia vem de significado, tá? Semântica, semia, significado. Então, polissemia, muitos significados. Muitos que podem ser dois ou mais. Por exemplo, a palavra cana é uma palavra polissêmica. Cana, o caule de uma planta. Cana também pode ser, em alguns lugares, a forma de registro de aguardente, cachaça. E cana também prisão. Fulano está em cana ou vai em cana, quer dizer que ele vai preso. A palavra manga. Manga pode ser parte da roupa, manga pode ser uma fruta, manga pode ser também um terreno cercado para a criação de alguns animais. Ou então a palavra vela. Vela pode ser um objeto de cera com pavio, ou vela pode ser do verbo velar. Quer dizer, tudo isso são palavras polissêmicas. Agora vamos ver um detalhezinho aqui. Nós temos essas duas palavras aqui, né? Aliás, os dois significados, porca como sendo animal e porca como sendo peça de metal ou de madeira. Mas nós só usamos porca nesses dois sentidos? Nós também usamos porca, às vezes, como uma espécie de adjetivo nada agradável para quem recebe, né? Que se refere a uma pessoa que é um pouco relaxada com a parte da sujeira, né? Ela não se preocupa muito na limpeza das coisas. Aí, o porco como animal é conhecido como aquele que vive na sujeira, né? Então, se a pessoa vive na sujeira, o porco também vive na sujeira, a pessoa é como um porco, ela é como uma porca, logo ela é a própria porca. Só que tem um detalhe. Quando nós usamos porca ali como um animal ou uma peça de metal, essas palavras estão sendo usadas no seu sentido denotativo, que nós chamamos de sentido real. Para gravar, denotativo começa com a letra D, é o sentido do dicionário, que também começa com a letra D. Agora, se eu falo que a pessoa é porca, eu já estou usando uma linguagem mais informal. Então, eu digo que é um sentido conotativo. Agora, um detalhe importante, hein?
Não quer dizer que sentido conotativo é no sentido informal, tá? Não é. Muitas vezes sim, mas nem sempre é, ok? Então, sentido denotativo é o sentido do dicionário, é o sentido próprio, real, e o conotativo são as mudanças que a gente dá a essa palavra. Quero chamar a atenção de vocês para uma expressão muito utilizada pelas pessoas, quando fala assim, literalmente. Eu só posso usar a expressão, a palavra, né, literalmente ou de forma literal, quando eu tenho uma forma denotativa ou uma forma conotativa. Por exemplo, se eu falo assim, nossa, ela é uma porca, literalmente. Se eu falar que ela é uma porca, literalmente, é porque essa palavra existe no sentido denotativo e no sentido conotativo. E ali eu estou falando do sentido real, do sentido próprio. Ela é uma porca, literalmente. Ah, eu estou lá na pocilga, vi que o animal rolou lá naquela lama, lá no chão. Aí eu falo assim, é uma porca, literalmente. Quer dizer, eu estou usando a porca no sentido do adjetivo, mas no seu sentido próprio, literal, figurado. Eu jamais poderia dizer assim, eu literalmente estou preocupada. Não, porque não existe a palavra preocupada aí com significado próprio e com sentido figurado. Eu estou preocupada e acabou. As pessoas muitas vezes usam literalmente no sentido de realmente, mas realmente como confirmando, ratificando. E não é assim que pode usar, certo? Continuando a questão ali da polissemia e da ambiguidade. Vamos prestar atenção na construção deste texto aqui. Vocês já ouviram falar de microconto? Conto todo mundo já sabe, né? É uma história. Tem personagem, tem início, meio e fim, um enredo que se desenrola, um fato. Um microconto é uma história bem pequenininha, mas pequenininha mesmo. Esse aí é um microconto. Então, nós temos aí, ó, era um assassino serial. Vamos ver aqui, ó. Quando eu falo a palavra assassino, palavra pesada, né? Quem é um assassino? É um meliante, é quem comete algum delito, é aquele que mata. E serial, a gente fala, lembra do serial killer? Serial quer dizer que ele faz em série as coisas. Vamos ver o restante do texto. Matou a aula e foi ao cinema. Traçou um lanche e matou a fome. Depois, sem mais nada para fazer, ficou matando o tempo. Então, olha bem o que o texto fez. Ele explorou o sentido polissêmico da palavra matar e fez uma ligação semântica de sentido, lembra? Semântica, sentido, entre o verbo matar e o substantivo aqui usado, assassino. Se ele é um assassino, ele mata. Então, o que ele mata? Ele mata a aula, quer dizer que ele faltou a aula. Ele traçou um lanche. Também aqui é um sentido polissêmico e conotativo da palavra. Matou a fome. Quer dizer, ele saciou a sua fome. Depois, sem mais nada para fazer, ficou matando o tempo. Ficou esperando o tempo passar. Ou seja, ele usou aqui, o autor do miniconto, ele usou a palavra matar no seu sentido polissêmico, matar de tirar a vida, mas matar também de matar a aula, de matar a fome, de matar o tempo. E em matar a aula, matar a fome, matar o tempo, ele está usando o sentido conotativo ou denotativo. Acertou se você pensou em conotativo. Matar é tirar a vida de alguém. Fiz aqui o sinalzinho da arma, pode ser de qualquer jeito, né? É tirar a vida de alguém. Matar a aula é faltar a aula. Matar a fome é acabar com a fome, saciar a fome. E matar o tempo, ficar esperando o tempo passar. O autor desse texto, ele faz o uso polissêmico da palavra matar. Ele faz uma analogia entre matar aqui e o assassino, dando um efeito bem bacana no texto. Vamos ver como é que isso pode acontecer numa propaganda? Estou aqui fazendo um merchandising sem ganhar nada, tá? Isso aqui é uma propaganda de um desodorante. Então, o que ele fala aqui? Axe Compact é o tipo é a marca do desodorante e compact porque é aquela forma pequenininha
da embalagem. Então, qual era o slogan utilizado para essa campanha na época em que ela foi lançada? Já tem algum tempinho aí. Axi Compact, o aerosol que cabe no seu bolso. O que o autor fez aqui? Ele fez o uso de uma expressão, aqui não é uma palavra, de uma expressão polissêmica. Você sabe identificar qual é? Cabe no seu bolso. Se imaginou essa, acertou. Cabe no seu bolso. Em que sentido que ela é utilizada aqui? Ela tem um sentido que é próprio, real, literal, denotativo, mas ela também tem um sentido conotativo, também podendo ser chamado de sentido figurado. Bom, lembra que eu falei que é um desodorante de embalagem pequenininha? Logo, se é uma embalagem pequenininha, eu posso carregar para qualquer lugar. Então, ele cabe no meu bolso. Porém, o que a empresa quer dizer também, como é uma propaganda que ela quer vender, ela quer associar a praticidade do produto, mas também ao custo do produto. É muito comum a expressão caber no bolso, no sentido de que é baratinho, você consegue pagar, você tem como pagar. Então, esse aerosol, além de ser uma embalagem pequena que cabe no bolso, ele também é possível de ser comprado porque o preço dele é muito pequeno. Ou seja, quem criou a frase dessa propaganda pensou na expressão no sentido figurado e no sentido próprio, explorou a ambiguidade da expressão e deu uma cara bem atraente para as pessoas, né, que estão recebendo essa propaganda. Então, ela associa o caber no bolso com o tamanho e, ao mesmo tempo, ser baratinho. Nós ficamos com essa aula 2 por aqui, mas nas outras a gente tratará de mais outros assuntos.